Se coloque de pé, em nome de Jesus. Estamos aqui reunidos para mais um culto, uma celebração. A mesa está posta. Jesus ressuscitou. Ele está às portas. A salvação é para todos. Você crê nisso, igreja? Você está pronto para celebrar o Senhor? Para agradecer a Ele tudo que Ele fez por você, por mim, por nós? Convido você essa noite, em nome de Jesus, a não sair daqui da mesma forma que você entrou, e sim sair daqui cheio da graça de Deus, porque a salvação é pela graça. Então você vai carregar isso para a sua semana. A salvação é pela graça. Ele me salvou, eu sou grato. Oh Senhor, rendido estamos na Tua presença. Sabemos que o Senhor já está aqui. Feche seus olhos, comece a falar com o Senhor. Comece a agradecer a Ele. Agradecer porque Ele já se faz presente aqui. Antes mesmo de você vir, Ele já estava aqui. Antes mesmo desse culto ser preparado, do ensaio ser preparado, tudo estava pronto. No reino espiritual, tudo estava pronto. Aleluia. Os anjos cantam o tempo todo: Santo, Santo, Santo. Mas Ele se inclina para ouvir os seus filhos. Essa noite os ouvidos do Senhor se inclinam para ouvir a nós. O que você tem para Ele essa noite? Um coração grato? Eu acredito que sim. Porque se estamos aqui, temos que ser gratos. Oh Senhor, nós erguemos as nossas vozes, Pai, as nossas mãos, Senhor, e Te agradecemos, Deus. Agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Oh Senhor, Deus Todo-Poderoso, sabemos, Deus, que é tudo para a honra e glória do Teu nome. Cada nota musical, Deus, cada som, Deus, cada louvor, cada vida, Deus, cada instrumento, Pai, cada família, Deus, cada filho Teu, Senhor, cada criança, cada jovem, cada adulto, Deus, cada idoso, Pai, tudo é para a honra e glória do Senhor. Aleluia! Somos gratos, ó Deus, gratos, Pai, pelo aquilo que o Senhor fez na cruz. Era para nós, Senhor, mas o Senhor tomou sobre si. E essa noite, Senhor, partimos da mesa, ó Deus, contigo, Pai. Partilhamos dela, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, Santo, Santo, Santo é o Senhor. O Senhor já se faz presente aqui. Aleluia, aleluia. Será que você pode aplaudir ao nosso Deus? Vamos celebrar com toda a nossa alegria, com toda a nossa força. Fique à vontade, você é livre. Amém? Glória a Deus. Perdido na escuridão, buscando por proteção, minha alma cansada desfaleceu. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei. E quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho eu não estou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou.
Salvador, grato sou. Não posso negar o que vi. A minha escolha é crer como cinzas ao vento. Minhas dúvidas se vão e eu abandonarei os fatos que carreguei. Vou prosseguir, não volto atrás. Agora e sempre eu cantarei da salvação que em Cristo achei. Perdido estava o caminho, encontrei. Me levantou, me transformou, meus pés a rocha ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu não trocou. Liberto fui, o vencedor eu sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Livre sou, livre sou, livre sou. Não pegou mais um, livre sou, livre sou, livre sou. Não pegou mais um, livre sou, livre sou, livre sou. Não pegou mais um, livre sou, livre sou, livre sou. Inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou. Liberto fui, o vencedor eu sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, me levantou, me transformou, meus pés na rocha ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou. Liberto fui, o vencedor eu sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Nós vamos cantar O Inferno Perdeu e você vai celebrar comigo, amém? Amém? Aleluia! Inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. Inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. Inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. Inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. Inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou. Liberto fui, o vencedor eu sou. Graças ao Mestre, meu Salvador.
Senhor, nós somos gratos, ó Deus, nosso coração se alegra, Senhor, essa noite. Rendido estamos à tua presença. Aleluia, aleluia. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar.
Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu Levante suas mãos. Cante ao Te podemos sentir aqui, ó Deus. Aleluia, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Ei! Maranata, hora vem, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor. Oh, santo, santo é o teu nome, Jesus. Tu és o nosso Deus, Senhor. Celebramos, Deus, a salvação. Oh, Jesus. Sabemos que o Senhor está às portas, ó Pai. Oh, Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou,
ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Jesus, vem Jesus, Maranata, Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, Senhor Jesus, vem Jesus. Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, desperta em nós o novo
Acalmai os nossos corações. Em tua presença vem nos envolver. Que a tua esperança nos leve a viver tua história pra tua glória. Liberdade hoje aqui, Jesus. Oh, Santo, fluar. Tens liberdade hoje aqui, Jesus. Jesus, junto com os anjos, nós declaramos, com os serafins cantamos. Oh, Santo, Santo, Santo. Com os anjos cantamos. Santo, Santo, Santo. É o Cordeiro que venceu. Com os anjos cantamos. Santo, Santo, Santo. É o Cordeiro que venceu. Oh, junto com os anjos cantamos. Santo, Santo, Santo. É o Cordeiro que venceu. Ele vive. Com os anjos cantamos. Santo, Santo, Santo. É o Cordeiro que cantamos. Santo, Santo, Santo. É o Cordeiro que venceu.
todo joelho, aleluia, aleluia, é o Cordeiro que venceu. Com os anjos cantamos, Santo, 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 é o Cordeiro que venceu. Com os anjos cantamos, Santo, 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 é o Cordeiro que venceu. Ele vive, Ele vive, para sempre viverá. Santo, Ele vive para sempre. Oh, Maranata, Jesus, nós clamamos, vem, vem, vem. Oh, Santo, 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 Santo. Oh, os anjos cantamos, Santo, 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 é o Cordeiro que venceu. Aquele que venceu. Os anjos cantamos, Santo, 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 é o Cordeiro que venceu. Então nós vamos hoje iniciar essa nova série, e eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, em Efésios. Efésios capítulo 4, capítulo 3. Efésios 3, 14, a partir do verso 14. Obrigado, viu, Mateus? Pode descansar, tá? Você está numa pegada, pode descer, eu deixo. Obrigado. Glória a Deus. Efésios 3, 14. Você está com a Bíblia na mão aí? Impressa. A gente tem que falar hoje, né? Abra ou ligue-a, né? No texto de Efésios 3, 14. Vamos lá. Paulo diz à igreja de Éfeso o seguinte: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Paulo está falando sobre a paternidade de Deus sobre a igreja, né? Sobre os santos. 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Verso 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele, nesse texto que lemos, ele traz uma orientação, ele ora ao Pai para os santos da igreja de Éfeso. E é interessante que eu quero que você se atente a uns detalhes importantes. Ele fala assim no versículo 18 e 19, que é a base onde nós vamos trabalhar essa noite. Assim, vocês perceberão, olha a importância, assim vocês perceberão com todos os santos, não é sozinho, não é excluído. Eu sei que a nossa vida necessita de um tempo de solitude com Deus,
um tempo de secreto, isso é importantíssimo. Mas Paulo escreve para a igreja de Éfeso, dizendo o seguinte: assim vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, e conhecerão. Primeiro vocês perceberão, depois vocês conhecerão esse amor que excede todo conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Então ele está dizendo o seguinte: vocês, igreja, precisam perceber Deus, o amor de Deus. Vocês vão conhecer esse amor, e conhecendo esse amor, vocês vão ser cheios. Então, Paulo está dizendo o seguinte: não é algo mensurável. Ele fala, né, que vocês vão conhecer, perceberão a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Deus. Na verdade, queridos, tanto o que nós vemos aqui, tanto a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus, é imensurável. Nós não conseguimos medir, mas Paulo está dando uma figura de linguagem, algo para eles entenderem que o amor de Deus é muito grande. O amor de Deus, ele não se mede. E é interessante que nós essa noite fomos chamados e iniciamos essa série, a vida profundamente formada, é uma vida formada em Jesus. E nós acreditamos que precisamos romper com todo tipo de superficialidade da nossa vida. Porque se somos superficiais, não daremos fruto, porque para dar fruto precisa de raiz. Para dar fruto precisa se aprofundar, não é? Que é algo lógico, que é algo extremamente uma lei de Deus. Não tem como nós querermos uma vida frutífera se somos rasos e superficiais. E olha o que diz o texto de Lucas 5:4, não precisa abrir, mas preste atenção. É um texto onde Jesus se dirige a Pedro. Olha como Jesus gosta de profundidade. Ele fala o seguinte: e ele me disse: vá e lance-se nas águas profundas, e ali lançai as vossas redes para pescar. Então Pedro, no seu conhecimento, naquilo que ele sabia, naquilo que ele estava familiarizado, Jesus chega no contexto dele, Jesus chega ali no momento certo, na hora certa, e diz: olha Pedro, lança em águas mais profundas. Mas Jesus, eu conheço esse mar com a palma da minha mão. Essa é a questão da superficialidade, a gente acha que sabe. Mas Deus está dando uma ordem para Pedro: Pedro, lança ali, lança em águas mais profundas. Pedro diz: ok, já ralamos, pescamos a noite toda e não conseguimos pescar nada, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. E você sabe o que aconteceu. Então, o nosso maior desafio, o desafio que nós vamos iniciar hoje nessa série da vida profundamente formada, é entender que fomos projetados, nós fomos criados para uma vida real. Não é uma vida de Nárnia, de Peter Pan, uma vida ilusória, uma vida real. Mas na vida real, Deus se manifesta. É na vida real que traz profundidade. É na vida real que Ele se manifesta. Uma vida verdadeira, uma vida transformadora, uma vida extraordinária, uma vida onde é cheia dos propósitos de Deus, que tem sentido e não tem superficialidade, mas uma vida nesses aspectos que seja profunda. Pastor Fabiano diz uma frase que marcou muito a minha vida. Ele diz assim: a vida cristã não funciona para pessoas superficiais. E não funciona mesmo, porque se eu sou superficial, eu vou deixar de receber essas promessas que Deus já garantiu para a minha vida.
Porque quanto mais profundo eu estiver em Deus, na presença de Deus, e ser profundo, quanto mais eu entrego a minha vida, quanto mais eu entrego os meus pensamentos, quanto mais eu entrego a minha casa, quanto mais eu entrego a minha vida, é nessa profundidade que Jesus está dizendo, que Jesus quer que façamos. Na superfície, as pessoas podem parecer muito satisfeitas. Na superfície, as pessoas podem parecer muito alegres ou muito bem-sucedidas, mas na realidade é superficial. Você vê que muitas vezes, no particular da pessoa, elas confessam pensamentos suicidas. Elas têm uma dependência química de remédios, de antidepressivos, né? Enfim, de remédios, de situações para aliviar muitas vezes uma pressão, uma depressão. Depois nós vemos casos extraconjugais. Nós vemos a pessoa sendo envergonhada por viver uma vida muito superficial. Isso é difícil. As pessoas vão guardando raivas, rancores, falta de perdão, e elas estão com um sorriso no rosto, mas dentro está com ódio. Dentro vive coisas remoendo lá dentro, e não liberam isso. É na superficialidade. Então Jesus, do começo ao fim, nos ensina a profundidade nele, mas a gente não consegue sozinho. Por isso que a nossa vida precisa ser formada nele, é em Jesus. E aí, queridos, reflita comigo uma coisa. Nós temos uma grande questão para não debater, mas analisarmos hoje: as redes sociais. Quantos posts repletos de aparência, sem sentido e sem significado. Quantas pessoas postam nas suas redes sociais que dominam lugares ou momentos felizes, mas dentro de si é um pedido de socorro. Eu vejo que eu fico preocupado quando uma família ou só o marido posta foto só dele. Você não vê uma foto com a esposa, você não vê uma foto com os filhos. Isso me preocupa. Você não vê, só vê a pessoa isolada, sozinha. Mas espera aí, mas cadê a família? É preocupante. Pessoas postando nas suas redes sociais coisas que elas buscam que não têm e mostram que não são. Isso é perigoso, porque é superficial. Elas tentam provar para elas mesmas e para os outros que está tudo bem, mas não está tudo bem. Então a superficialidade nos deforma. Ela nos deforma porque fomos criados por Deus para vivermos na profundidade. E olha só que interessante, Rick Vilodas, que é o autor do livro aqui que eu falei para vocês, ele diz essa frase assim, ó: não temos tempo para nos aprofundar no íntimo, porque muitas vezes fomos discipulados na superficialidade. E é bem isso. Então, nós vemos que quer saibamos ou não, vejamos ou não, entendemos ou não, sempre corremos o risco de sermos educados de modo errado, ou modo raso, ou somos formados por nosso falso ego. Muitas vezes questões familiares de origem, apresentações altamente manipuladas pelas mídias, não é? E aí nós vemos o sistema corrompido, valores corrompidos, e nós, para ficar bem, nós muitas vezes abaixamos o nosso padrão. Isso não é bom, ok? Então, nós precisamos voltar à essência. O que é voltar à essência? Voltar à essência é conhecer Jesus. Voltar à essência é me tornar um extraordinário discípulo de Cristo. Essa paixão. Sexta-feira nós tivemos um encontro aqui
da campanha do sobrenatural, e eu quero dar um adendo a você. O culto de domingo é um culto da sala. Você chega, você assiste, você até participa, você está aqui, né, em família, muito bem. Você abre uma coca gelada, você faz uma lasanha, você faz uma pipoca, está tudo bem. Mas na sexta-feira é o quarto, é a intimidade, é o lugar do secreto, é o lugar onde você busca o batismo com o Espírito Santo, intimidade com Deus. Não que aqui você não busca, só que a celebração ou o encontro de sexta-feira não tem uma liturgia, não é que é de qualquer jeito, não é isso que eu estou dizendo, mas a proposta ela é diferente. Então, eu convido você a ir para o seu secreto, a ir para o seu quarto. O importante é saber, não é que quando você entra, Jesus vai entrar e fechar a porta, ou você fechar a porta. Não, Ele já está lá, Ele precisa ser percebido. Ele já está em todos os ambientes da sua vida. Mas você precisa ir, se posicionar, fechar a porta e dizer: Senhor, estou aqui, agora vamos orar, agora eu vou te buscar. É necessário. Queridos, vamos falar uma coisa aqui. Quanto tempo nós não vamos no monte? Quanto tempo nós não vamos uma campanha de oração, de jejum? Nós sempre estamos fazendo. Sempre estamos fazendo. Então, a gente se acostuma com a vida que a gente leva, frenética, aquela correria, que às vezes não dá tempo para isso, não dá tempo para aquilo. Mas nós temos que dar tempo a Deus. Olha só, a verdade é que isso não é um problema exclusivo do nosso tempo. Isso foi desde lá dos primórdios. Olha o que diz Gálatas 1, 6 e 7. Paulo diz assim, à igreja da Galácia: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Queridos, quem é superficial não come qualquer coisa, não engole qualquer coisa, não vai para qualquer vento. Quem é profundo é firme, é sustentado por Deus. Não é qual pacatá, 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 pacatá que vai tirar você. Vocês sabem o que eu estou falando. E tem muita gente que vai na onda, porque a pessoa está tão rasa que qualquer pacatá leva. Meu Deus, meu Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque o evangelho sempre foi autorresponsável. Eu me entrego, é uma decisão minha para eu crescer. Mas eu preciso obedecer a palavra de Deus. Para ser profundo, não tem concordância com desobediência. Eu preciso crescer nele, em Deus. E como diz aqui o texto de Gálatas, olha só que interessante. Os Gálatas se afastaram da presença de Deus, da graça de Deus, porque encontraram esse tipo de pessoas. Olha, na igreja de Galácia, a mensagem do evangelho foi pregada, a mensagem chegou, glória a Deus. Eles foram transformados por essa mensagem. Só que no meio do caminho começou a acontecer o quê? Alguns mestres, ou falsos mestres, se infiltraram no meio e pregaram outro evangelho. Gente, se nós estivermos superficiais, somos levados a qualquer vento de doutrina. E é facinho, ó. O apóstolo Paulo luta pela igreja, instrui a igreja. E aí quando a igreja começou a ouvir outro evangelho, outras informações, outras coisas, foram levadas por esse vento. E qual foi o motivo que fez isso? A superficialidade. Porque se somos profundos, soa o nosso ouvido, no nosso espírito, aí você fala assim: alto lá, isso não é de Deus.
Isso não vem de Deus. Mas se somos superficiais, a gente vai na onda, a gente entra, e sabe o que está acontecendo? A gente está se afastando do verdadeiro evangelho. A igreja está aqui? Aleluia. Quem tem solo raso, nunca desfrutará da colheita. Você pode repetir comigo? Quem tem solo raso, espera aí, cadenciado. Quem tem solo raso, nunca desfrutará da colheita. Tudo bem. Então vamos pensar juntos aqui. De que serve mudanças da nossa vida superficiais, se nós negligenciarmos o trabalho de Deus na nossa vida, porque Ele é profundo. Ele nos leva, irmãos, igreja do Senhor, Ele nos leva a crescermos, a avançarmos, a vivermos uma metanoia, uma transformação de vida. Não mudamos de fora para dentro, mas de dentro para fora. Em Gálatas 4,19, Paulo também, olha que palavra que ele diz: meus filhos, olha só a intimidade, o carinho, meus filhos, novamente, isso porque ele falou várias vezes, mas ele diz novamente, estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Até que Cristo seja formado em alguém, precisamos pagar o preço. Por isso o ano do discipulado. Até Cristo ser formado, para depois ser usado para que essa pessoa discipule alguém, é o dia a dia. Discipulado é isso. Qual é o nosso alvo, queridos? Até que Cristo seja formado. Jesus Cristo precisa ser formado, e nós precisamos entender e querer isso, e desejar isso. Como a gente sempre fala aqui nessa casa, você não está aqui para frequentar, você não está aqui para passar tempo, você não está aqui para, deixa eu ir lá, vai, não tem nada para fazer domingo, vou ficar assistindo, o que tem hoje domingo? Fantástico, jogo, seu time é ruim mesmo, vem para a igreja, só vem. Você vai assistir o que é de bom na televisão, queridos? Pelo amor de Deus. Então, você não está aqui só para frequentar, para ter um momento, para ter um arrepio, para ter uma energia, para ter Você não precisa disso. Você está aqui para corresponder ao amor de Jesus que foi derramado na cruz. A Jesus Cristo de Nazaré, o dono da igreja. Então, essa série, nós vamos tratar sobre alguns assuntos que está aí no telão. Hoje nós vamos falar: supere a vida exausta com ritmos contemplativos. Segunda semana, reconciliação racial para um mundo dividido. A igreja precisa falar sobre justiça social, sobre racismo. A gente precisa, gente, porque todo mundo é igual. Exame interior para quem vive na superficialidade, plenitude sexual para um mundo insaciável, foco missionário em um mundo distraído e disperso, e o caminho profundamente formado é seguir. Se eu fosse você, eu não perderia. Fala assim para o seu irmão, com todo carinho, todo respeito: se eu fosse você, não perderia nem uma semana. Fala para ele aí, só para me beber uma água. Hoje vamos falar sobre superando a vida exausta com ritmos contemplativos. O texto de Salmo 46, verso 10 diz: eu vou me aquietar e saber que tu és Deus. O salmista diz: eu decido me aquietar, porque eu estou correndo para lá e para cá, e não estou vendo nada, estou só me perdendo. Queridos, quem é superficial é igual um rato na ratoeira, vai se perdendo. Mas quem é profundo sabe que direção está indo. Eu sempre comparo a um piloto com um navegador.
não é? Um avião com barco. O avião, ele tem o piloto, e o piloto tem um controle, e ele coloca o bichão para subir no ar. Mas aquele barquinho que está no meio do mar, ele precisa de uma coisa para chegar no destino. Qual é? O vento. Só o vento. Ele não tem controle, ele depende do vento. Jesus está dizendo nessa noite para nós aqui, para mim também, para de querer ter tanto controle. Entregue-se o controle, entregue o controle da sua vida nas minhas mãos. Eu sei que está servindo para alguém aqui. O texto diz: eu vou me aquietar e saber que tu és Deus. Mas primeiro, para mim saber quem é Deus, eu preciso me aquietar. Isso não é fácil. Precisamos, queridos, de ritmos contemplativos, porque estamos exaustos. Tem gente que está exausta. Um ritmo frenético de trabalho, um ritmo frenético de agenda, um ritmo frenético de estudo, um ritmo frenético de tudo. E o pior, nós não colocamos Deus, porque uma coisa é você fazer para Deus e achar que está fazendo para Deus, mas fazer com Deus é outra coisa. E às vezes você está aqui essa noite com a cabeça lá no boleto de amanhã. Meu Deus, vai vencer uma conta, começo do mês, eu tenho que fazer isso e aquilo, isso e aquilo, isso e aquilo. E Deus está dizendo para você: filho, que aquieta. Aquieta e saiba que o Senhor é Deus sobre a sua vida, que Ele está no controle de tudo. Então, diante de ritmos frenéticos, precisamos ter o ritmo contemplativo. Alguns de nós aqui, quem já leu o livro O Monge e o Executivo? Eu já li. Bom demais. Lição de casa para vocês. Bom demais. É um livro já antigo, mas um livraço que ensina a questão da contemplação. Eu não estou falando de coisa mística, de aquela questão, enfim, que você sabe. Não, eu estou falando de contemplar Deus em todas as coisas. O problema não é a velocidade, mas a superficialidade. Esse é o grande problema. Como diriam os orientais, a lebre pode chegar mais rápido, mas somente a tartaruga aproveita a jornada. E é verdade. Porque tem muita gente que se preocupa só na velocidade. É numa velocidade. Tem até um antigo, tinha um personagem que falava assim, não tinha? Na escolinha do professor Raimundo, não tinha? Numa velocidade. Era assim. Porque ele se preocupava, ele era fanho, devagarinho. Mas o que eu quero dizer, muitas pessoas querem viver só na velocidade, se preocupam só na velocidade, não desfrutam do processo. Gente, eu estou falando aqui por conhecimento de causa. Tem gente que não desfruta de viagem. Tem gente que não desfruta um pão na padaria com a família. Tem gente que não desfruta o prazer de chegar numa conveniência, pegar um bombom e falar assim: eu lembrei da minha esposa, eu vou levar para ela. Isso é triste. Tem gente que se preocupa em mandar mensagem para centenas de pessoas no dia, mas para o cônjuge não manda. Então, o frenético, os ritmos frenéticos estão roubando a contemplação. E isso é destrutivo. Gente se desgastando em meio a tudo. Problemas que aparecem por causa da superficialidade. Pessoas que desprezam a profundidade com Deus, mas querem cada vez mais a superficialidade do mundo.
isso não é bom, isso é muito difícil. Enquanto permanecermos escravizados a uma cultura de velocidade, superficialidade e distração, não seremos as pessoas que Deus deseja que sejamos. E é uma verdade. Essa N.T. Wright, está aí, isso, diz assim, olha a frase que ela diz: como seria viver em um padrão diferente? Como seria? E se houvesse um ritmo de vida que nos permitisse uma conexão profunda com Deus, ou um estilo de vida não dominado pela pressa e exaustão, mas por limite e alegria? Somente quando desacelerarmos nossa vida é que podemos alcançar Deus. E queridos, as realizações poderosas que Jesus fez e o legado que Ele deixou para nós, nas nossas vidas, foi de uma maneira muito pessoal, muito verdadeira, muito impactante, impactou o mundo. Jesus tinha uma vida corrida ou não? Quem acha que tinha? Vamos fazer uma votação. Quem acha que Jesus tinha uma vida tranquila? Não. Jesus tinha uma agenda apertadíssima. Jesus tinha uma disposição, compromissos, porque ele tinha só 3 anos, e ele sabia da importância dele, ele sabia da missão dele, só que Jesus, ele também contemplava. Quer ver um exemplo? Alguns versículos que está na Bíblia, de solitude de Jesus com Deus. Mateus 14, 23, depois de despedir a multidão, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, e ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Marcos 1,35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantava-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Lucas 6,12, naqueles dias, Jesus retirou-se para um monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Então, você vê que esse estado de Jesus, esse posicionamento de Jesus ele curava, ele tinha uma agenda apertada, ele tinha para onde ele ia, o povoado que ele ia, os discípulos, toda aquela multidão. Mas Jesus, ele entendia que o sucesso do ministério não é quantas pessoas eu curo, mas o quanto de tempo eu passei com meu Pai. Então, tudo isso, Jesus tinha autoridade, Jesus buscava em Deus o seu Pai. Nos tempos difíceis, quando aconteciam as turbulências, era essa solitude com Deus que o sustentava, sabia? Na nossa vida é assim. O que vai sustentar a gente no momento difícil, de turbulência, de tempestades, mares revoltos, não é superficialidade, mas é o tempo de solitude com Deus e de profundidade. Quer ver um exemplo? Marcos 4, 38, 40. Jesus estava na popa, dormindo. Você já parou para... Parece uma coisa tão assim. Um dia, o Victor, cadê o Victor? Um dia, eu queria que você pintasse Jesus dormindo no barco. Eu estou brincando. Ele já fez assim. Mas você imagina a cena. Você acha que Jesus não percebeu? Será que Jesus tinha um sono tão pesado assim? Que ele não percebeu ali o vento, o mar revolto? Olha só o texto. Dormindo com a cabeça num travesseiro. Meu Deus. Os discípulos o acordaram. Precisou que os discípulos o acordassem, clamando, desesperados: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou. O que ele fez a primeira coisa? Se voltou o problema. Ele se dirigiu ao mar e disse: shh. Está na Bíblia aqui, ó. Aquieta-se, aquiete-se, acalme-se.
o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos discípulos. Você vê a profundidade? A superficialidade, ela vai primeiro naquilo que é mais fácil, naquilo que é, mas a profundidade entende, o problema é esse, então vamos nesse aqui. E aí Jesus volta aos discípulos e fala assim, viu? Então perguntou aos discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Ainda vocês não têm fé? Então, queridos, a nossa intimidade com Deus nos dá autoridade para vencer um mundo repleto de turbulência. O que vai sustentar você numa notícia difícil? O que vai sustentar você quando o desemprego chegar? O que vai sustentar você quando uma notícia ruim chegar? O que vai sustentar você quando o dinheiro acabar? Não é a superficialidade, mas é a intimidade e a profundidade com Deus. É isso, ok? Então, nós vamos ver alguns princípios para nós depois orarmos. E para superarmos uma vida exausta com ritmos contemplativos, a primeira coisa é: tenha um tempo de oração silenciosa com Deus. Tenha um tempo de oração silenciosa com Deus. Muitos de nós às vezes ainda acham que para falar com Deus tem que estar com um repertório completo, tem que falar bastante, tem que impressioná-lo, não é? A gente impressiona pessoas, Deus não. Então, olha o texto, 1 Reis 19, 11 a 13. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Imagina alguém te dando essa ordem: ó, sai, vai para o monte, espera lá, porque o Senhor vai passar. Como você ficaria? Meu Deus, que jeito que ele vem, como ele vai vir, né? Olha o texto. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes de tão forte, e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Eu aprendo muita coisa aqui com esse texto. Eu aprendo que Deus muitas vezes não se revela a nós naquele trovão, naquele terremoto, naquela coisa toda, mas muitas vezes na calmaria. Olha só, o que eu aprendo? Quem sabe não está existindo barulho demais na sua vida, na minha vida, que está roubando de nós o foco da presença de Deus? Será que a gente ouve tanto barulho, tanta coisa, e Deus está pertinho de nós, Deus está aqui? Queridos, muitas coisas acontecem na nossa vida, e a gente não tem sensibilidade por causa da superficialidade, e a gente não consegue ouvir Deus, discernir. É o que a gente leu lá no começo, que eu li para vocês, que não percebemos Deus e não conhecemos Deus quando Deus chega e age. Às vezes a gente acha que temos méritos, que somos bons, que somos aquilo outro, mas aqui nesse texto, para se revelar a Elias, não foi através de um barulho, foi através de uma brisa. O problema é que há tanto barulho ao nosso redor, que a gente não consegue ouvir Deus. Isso é triste. A gente não consegue entrar no quarto e ficar em silêncio. Isso é duro. Agora olha só,
Eu já falei aqui sobre solidão e solitude. Solidão é quando você decide se afastar das pessoas por causa de um isolamento que não é saudável, que não é de Deus. Somos seres sociáveis, precisamos da comunidade, precisamos dessa celebração, mas precisamos da solitude em casa com Deus. Ninguém vai sobreviver na vida espiritual no culto de domingo. Eu sei que é bom ter esses louvores, estar com os irmãos, orar com os irmãos, rever os irmãos, estar aqui nessa atmosfera, é maravilhoso, é extremamente importantíssimo, bíblico e espiritual. Mas no meu tempo com Deus, em casa, na solitude, gente, às vezes você nem fala quase, você fica quietinho, e Deus começa a ministrar o seu coração. É isso que vai te fortalecer e te sustentar nos momentos difíceis. Amém? Aleluia. Então, no cerne da oração silenciosa está o compromisso de estabelecer uma relação baseada num relacionamento com Deus, sem nenhuma exigência. Então nós precisamos focar o nosso relacionamento em Deus e não na técnica. Porque às vezes a gente se preocupa no jeito, na forma, e Deus usa as coisas simples para falar conosco. Normalize o tédio. Às vezes você acha que uma oração silenciosa é muito monótona. Queridos, coloca um louvor de adoração, começa a orar, adorando a Deus ali no seu quarto, e a coisa vai fluindo, não é? É assim. Mas eu não consigo me desligar. Gente, a aceleração é perigosa. Você está numa rodovia de 80, você quer dar 120. O limite é 80. E é 80 que Deus fala com você. 120 já não... Ele não consegue. Não é que ele não consegue, nós não ouvimos. O que eu quero dizer é que temos um limite, Deus sabe disso. Tem gente que é mais quietinha, tem gente que é mais ligada, tem gente que é mais, tem gente que é ligada a 220 igual eu. Mas eu preciso aquietar, eu preciso parar. E às vezes você também é assim. Reformule as distrações. Eu sou uma pessoa que me distraio rápido. Mas eu estou aprendendo com Deus assim, Senhor, Aí tem uma obra atrás de casa e fica e falo, Deus amado. Aí tem, sei lá, acontece alguma coisa na rua, acontece alguma coisa em casa, e a gente se distrai. Mas nada pode nos separar desse momento com Deus. Então, a primeira coisa, tenha um tempo de oração silenciosa com Deus. Segunda coisa, aprenda o princípio do descanso. Precisamos descansar. Olha só o que diz o texto de Êxodo 28:10. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos e servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Então, a questão aqui que nós vemos não é o dia da semana, mas é o princípio do descanso. Aqui o guardar o Shabat é um período semanal de 24 horas de deleite sem agitação. Aqui, sem devo fazer isso ou aquilo, por obrigação, eu preciso descansar. Mas eu quero ensinar vocês uma coisa. O princípio do sábado, aqui, é a chave para não sermos dominados pelo excesso de trabalho. Nós não guardamos o sábado, assim como outras religiões, outras questões. Mas nós entendemos que nós trabalhamos e precisamos de um dia de descanso. Assim como o próprio Deus criou todas as coisas. No 7º ele descansou. Mas não é no sentido dia da semana. Por quê? Você trabalha a semana inteira, mas às vezes você folga uma vez por semana. Você tem uma escala, você tem uma rotina de trabalho, e você folga de segunda, de terça, de quarta, de quinta. Não é o dia, irmãos, é o descanso, o princípio. É isso que Jesus está ensinando a gente.
Você pode trabalhar na empresa, você pode trabalhar, enfim, onde você trabalhar, mas o importante é você tirar um dia para se dedicar ao descanso, à família, ao seu cônjuge, à sua casa. É importante. Agora olha só, Rick Vilodas diz assim: a vida contemplativa diz respeito a diminuir o ritmo para criar oportunidades para Deus nos transformar por sua graça. Então, imagina se a gente só trabalhasse, se não descansasse, se não tirasse um descanso. Às vezes tem gente que vai viajar, que tira tempo de férias e não consegue descansar, não consegue desligar. Sendo muito bem honesto com vocês, de 5 anos para cá, eu consigo desligar. Antes não. Eu estava um lugar que eu estava com a minha família, eu estava assim, ai, tem que pensar nisso, meu Deus, eu esqueci aquilo, tem que fazer aquilo. Minha esposa, bem, vai lá com as crianças, bem, calma. Tem gente que é assim, não desliga. Isso não é saudável. Tem gente que não consegue ir na esquina, chupar um sorvete com a família e fala assim: vamos desligar, vamos esquecer trabalho, vamos curtir. O que adianta você trabalhar, se você não desfruta? Tem gente adoecendo a alma por causa de tanto trabalho, e a família, a igreja, fica de lado. Então, nós precisamos descansar, tirar férias, tirar um dia para assim: olha, eu vou no shopping, eu vou no maior shopping de Americana. Está fazendo, vai ficar pronto. Há promessas, a lenda. Mas tem o melhor shopping da região aqui, o Tivoli. Vai lá, chupa um sorvete, conhece a loja nova, só conhece, tá? Só conhece. Mas sabe, sei lá, pega o seu filho, pega a sua esposa, vai dar uma andada de carro, vai chupar um sorvete. Isso faz bem para o coração, faz bem para a família, faz bem para o espírito, faz bem. Podemos estar nos sentindo cansados do corpo. A gente não dorme tanto quanto precisa. A gente leva o nosso corpo ao limite. A gente sobrevive de café e energético. Isso não é bom não, gente. Cansaço da mente. Nossa mente bombando de informações. Você precisa parar um pouquinho, dar uma pausa. Cansaço da alma. Precisa ter um tempo um prazo aí de folga. Ah, não tenho tempo. Continua assim para você ver. Se você não parar, Deus vai dar um jeito para parar a gente. Se você não parar por decisão própria, Deus dá um jeito de te parar. Lógico. Porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Porque Ele te quer bem. Amém, amados? Você semeia com o seu trabalho e você rega com o seu descanso. É um princípio, gente. Você está trabalhando, você está semeando. Um dia você vai ter que parar para ver a coisa andar sozinho, crescer, desenvolver. Não depende de você, muitas coisas. Deus vai mudar mentes aqui, amém? Você vai desfrutar. E eu profetizo que você vai viajar pelo menos 2 vezes por ano, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Amém. Nem se for ali. Nem se for ali no Salto Grande. Você vai ver ali coisa boa. A gente está brincando aqui, mas é sério, gente. Isso aí é seríssimo. É seríssimo. Seríssimo. Terceiro e último. Antes disso, quero só ler uma frase também extraída do livro
Rick Vilodas diz assim: assim como o dízimo santifica o seu recurso, os seus recursos, o descanso santifica o seu trabalho. Uau! O Shabá é um dia que nos move da produção para a presença. Meu Deus, é forte. 3, estou terminando. Dedique-se, é o último. Dedique-se na leitura cuidadosa da palavra. Salmo 1, 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Então, diante de um mundo cheio de telas, cheio de propagandas, cheio de luzes, cheio de coisas para tirar nossa atenção, nós precisamos voltar à palavra de Deus, a experimentar uma profundidade no Senhor. Essa escritora, Jenny Guyon, ela diz assim, eu achei muito interessante: abra a escritura, escolha alguma passagem que seja simples e suficientemente prática. A seguir, vá ao Senhor, quieto e humildemente. Aí, diante dele, leia uma pequena parte da passagem que você escolheu. Seja cuidadoso enquanto lê. Tome o que está lendo de modo completo e gentil. Prove-o e dirija-o à medida que lê. Que lindo isso aqui. É desfrutar da palavra. É desfrutar de um tempo, da leitura. Queridos, eu vou falar uma coisa para você, bem séria. Há muito tempo já eu faço culto doméstico em casa. E é muito simples. Eu vejo os meus filhos lendo a Bíblia, às vezes a gente canta um louvor, a gente ora, né? Até, eu falei de manhã, vou falar à noite também, o Marcelo e a Sol estão com o GP lá na segunda. Eu não posso abrir mão. Ah, mas posso fazer terça? Posso, claro. Mas vou visitar vocês lá. Troco o dia, não tem problema. Mas na segunda é o dia que eu e minha esposa falamos assim: bem, é uma folguinha. A gente precisa disso. Não que você, se precisar de mim, eu vou te atender, eu vou, né? Mas eu não marco visita à noite, eu não marco, né? Às vezes a gente faz o culto, em seguida assiste um filme, come uma pipoca. É o dia ali que a gente tira em família. As crianças estudam de manhã, aí depois o dia a dia eu tiro para fazer as coisas pessoais. E à noite a gente faz o culto doméstico. Gente, tem essa cultura na sua casa. Eu estou falando isso há anos. A gente está lendo agora Timóteo, 1 Timóteo. Os meus filhos, diante do Senhor Deus, eles pedem: pai, não esqueceu do culto, hein? É hoje. É cultura. Qual é o tipo de cultura que você está implantando na sua casa? Ler a Bíblia, meditar na Bíblia, orar, contemplar. E tem um momento no culto doméstico que a gente fala assim: agora a gente vai orar pelos pedidos de oração. Eu me seguro, porque muitas vezes os nossos filhos pedem cada coisa assim do jeitinho deles, e eu, tá bom. E eu falo: Senhor. E às vezes está no momento que o coração está apertado para algumas coisas, mas a gente consegue contemplar. Aí a gente começa a pedir a Deus. Então vamos pedir. Aí depois eu falo assim para eles: tá, então a gente já pediu, mas agora a gente vai agradecer. Lucas, o que você quer agradecer hoje? E ele ora do jeitinho dele, com alegria. A Manu: e aí, filha, o que você quer agradecer? Aí ela fala: bem, o que você quer agradecer? Aí eu falo. Isso é cultura, isso é a gente estar junto, porque o que vai sustentar meus filhos não é o culto de domingo, são esses momentos. O que vai sustentar a sua fé é o quanto de palavra você tem no seu coração. É o
tempo que você tem. Por que nós vamos abrir os GPs em casa? Por que nas casas? Por que a gente quer levar essa cultura? Então é importante a gente viver isso. E eu quero só ler com você, a banda pode chegar para a gente orar. O texto de João 15:5 é um texto para mim muito poderoso. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então essa profundidade. Eu quero que vocês repitam assim comigo: quem permanece cresce. Vamos lá? Mais uma vez. É isso. A profundidade vem na perseverança. A profundidade vem na confiança. A profundidade vem na comunhão. A profundidade vem nessa resistência, nessa resiliência. Então eu quero nessa noite orar com você, entender que precisamos viver ritmos mais contemplativos. Gente, você tem uma família maravilhosa. Você tem um trabalho abençoado. Você tem uma igreja abençoada. Você tem um futuro abençoado. E Deus vai se manifestar nisso, na gratidão, na contemplação. O objetivo de uma vida contemplativa é apreciar a presença de Deus. Amém?